Muito bom dia a todos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre nós, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Tem sido, de fato, uma bênção para mim, para minha família, e espero que para vocês também, esses dias que nós estamos juntos aqui falando sobre o maior de todos os projetos que Deus fez para anunciar a sua palavra no nosso dia a dia, que é a nossa família. Como vimos ontem, é um sermão vivo. Um casamento é um sermão vivo. Ontem falamos sobre os fundamentos da família, que começam no casamento. Mas a ordem natural das coisas, o desejo mais comum dos casais é que, depois de algum tempo, alguns pouco tempo, outros um pouco mais de tempo, esse casal ele possa gerar filhos. E esses filhos sejam o fruto do amor que está sendo revelado ali entre um marido e a sua esposa. Por um lado, é motivo de muita alegria quando nós recebemos a notícia que nossa esposa está grávida. Eu, mais uma vez, passei por isso agora em fevereiro. Estamos aguardando ansiosamente que outubro chegue. Mas, por outro lado, é motivo de muita preocupação, porque mais uma alma eterna estará sobre a nossa responsabilidade. E sozinhos, nós não temos condições de criar esses filhos para a glória de Deus. Então nós vamos, à luz da palavra, à luz do que diz a palavra, aprender mais sobre educação cristã clássica, à luz da Escritura, como sempre fazemos. Então, eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Na verdade, para melhor compreensão, nós vamos ler um trecho do capítulo 5, que é o que fundamenta todo o raciocínio do apóstolo Paulo, que vai até o final do capítulo 6. Efésios 5, a partir do verso 15, e depois leremos 6, 1 a 4, que é o texto em que eu vou me deter. 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Capítulo 6, versos 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Eu vou ler aqui um trecho do Catecismo Maior de Westminster, que é um dos documentos de fé que foram produzidos pouco tempo após a Reforma e tendo como partícipes não somente presbiterianos, mas também anglicanos, congregacionais e batistas. Falando sobre o 5º mandamento, que é honra teu pai e tua mãe, a pergunta 126 diz assim: qual é o alcance geral do 5º mandamento? O alcance geral do 5º mandamento é o cumprimento dos deveres que mutuamente temos uns para com os outros, em nossas diversas relações, como inferiores, superiores ou iguais. Pergunta 127. Qual é a honra que os inferiores devem aos seus superiores? A honra que os inferiores devem aos seus superiores é toda devida reverência sincera, em palavras e em procedimento, a oração e ações de graças por eles, a imitação das suas virtudes e graças,
a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa, a manutenção de suas pessoas e autoridade, conforme os seus diversos graus e a natureza de suas posições, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor, para que sejam uma honra para eles e para o seu governo. Última pergunta que nós vamos ler, pergunta 128. Quais são os pecados inferiores contra os seus superiores? Os pecados dos inferiores contra os seus superiores são toda a negligência dos deveres exigidos para com eles, a inveja, o desprezo e a rebelião contra as suas pessoas e posições, em seus conselhos, mandamentos e correções legítimos, a maldição, a zombaria e todo comportamento rebelde e escandaloso, que venha a ser uma vergonha e desonra para eles e para o seu governo. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, nós estamos na Tua casa, no Teu dia, o dia em que o Senhor separa para que, com mais tempo, nós possamos nos dedicar às nossas atividades de culto públicas e particulares. O dia que nós lembramos não somente da Tua vida, a vida do Teu Filho, a Sua morte e a Sua ressurreição, mas também daquilo que precisamos fazer até a Sua segunda vinda. Nos ensina, Senhor Deus, não apenas a ansiar pela Tua volta, mas vivê-la todos os dias. Porque se vivemos com o Senhor, já precisamos provar, Senhor Deus, um pouco daquilo que teremos no céu. E a nossa casa é o melhor lugar para que nós provemos disso. Mas sem a Tua direção, sem a orientação do Teu Espírito, sem o poder dEle, nada disso se fará. Nós, Senhor Deus, podemos tentar formar uma casa funcional à luz das nossas próprias preferências, mas certamente iremos falhar. Nos ensina não apenas a termos casamentos fortes, mas termos filhos fortes, para que eles possam exalar o perfume de Cristo no nosso lar. Assim nós te pedimos no nome dEle. Amém. Todos nós, sem sombra de dúvidas, desejamos desde o nosso novo nascer em Cristo, viver uma vida plena do Espírito. Todo mundo que se converte deseja ser cheio do Espírito. E cultivar o Espírito todos os dias não é nada fácil. E mais difícil ainda é quando nós aprendemos essas formas de nos comunicar e falar que desejamos ser cheios do Espírito e tratamos essas expressões como meras expressões, como se elas fossem simplesmente um jargão evangélico. E cantamos, Senhor, enche-nos do Teu Espírito. E oramos, Senhor, enche-nos do Teu Espírito. Mas quando os nossos olhos se abrem e quando o culto se acaba, nós não sabemos o que é ser cheio do Espírito. Nós procuramos tateando a prática de ser cheio do Espírito e muitas vezes nos confundimos. Quantas são as expressões equivocadas de adoração que se autoproclamam cheios do Espírito, mas estão distantes da palavra? Como é que alguém cheio do Espírito não ama a palavra? Como é que uma igreja cheia do Espírito, que diz estar cheia do Espírito, não deseja ouvir a palavra? Porque tudo procede da palavra. O Espírito é o Espírito da palavra, é o Espírito de Cristo, que é a palavra. Portanto, nós precisamos aprender a sermos cheios do Espírito na palavra, não à parte da palavra. É a palavra que governa a nossa vida. O nosso casamento será cheio do Espírito a partir do que diz a palavra. Os nossos filhos serão cheios do Espírito se eles seguirem a palavra. Todas as nossas demais relações sociais, entre patrões e empregados, entre pais e filhos, entre amigos, entre pastores e ovelhas, se dará como uma relação cheia do Espírito à luz da palavra. E é exatamente o que o apóstolo Paulo está pontuando aqui. Todas as cartas paulinas, elas são
divididas, né? São suportadas à luz de dois fundamentos. O primeiro fundamento é a teologia. Do capítulo 1 até o capítulo 3 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo está falando da teologia que suporta a nossa prática. Então ele vai explicar que outrora éramos gentios e judeus, mas o Senhor fez um só homem. E ele diz que este homem é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora não há mais distinção entre aqueles que eram judeus na antiga aliança e nós, antigos gentios, que agora somos o Israel de Deus. Ele coloca todos num só lugar. Todos têm a mesma posição diante de Cristo. Ele faz isso dos capítulos 1 ao capítulo 3. E logo em seguida, o apóstolo começa a nos ensinar como nós devemos andar segundo esta verdade. Observe, capítulo 4, a partir do capítulo 4 da carta aos Efésios, verso 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Agora veja, verso 17 do mesmo capítulo, ele insiste: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Verso 25 do mesmo capítulo: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Agora veja, verso 1 do capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Ou seja, por que nós devemos estudar a doutrina? Porque é o fundamento da nossa prática. Porque vocês foram salvos no Senhor, porque Deus nos deu uma condição nova de sermos feitos filhos dele em Cristo, nós devemos andar segundo esta vocação. É um caminhar novo ao qual nós claramente chamamos de santificação. Então, a primeira parte, ele está dando o fundamento doutrinário, e depois, na segunda parte, o fundamento de vida. A nossa teologia é uma teologia prática, é uma teologia para a vida. E ele explica: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. O que se converte e era ladrão, ele não só para de roubar, ele agora trabalha. E o objetivo do trabalho dele é segundo Cristo, para ajudar o necessitado. Percebe? Porque o que Cristo fez, qual foi a obra do nosso Senhor? Nós éramos escravos do pecado, nós não tínhamos como sair daquela condição, estavam mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor nos tirou como necessitados, como miseráveis daquela situação. E Ele nos deu tudo de graça. Ele trabalhou a nossa salvação em nosso lugar. Pelo fruto do seu penoso trabalho, nós temos vida no Senhor. Então agora, aqueles que se converteram em Cristo, precisam trabalhar para ajudar o necessitado. Também, os que mentiam, não somente devem parar de mentir, mas imediatamente devem ter a obrigação de falar a verdade, de tratar sobre a verdade, de ensinar a verdade. Há uma substituição nessa vida. Eu deixo de fazer algo para fazer algo superior no lugar. Isto é o andar no Espírito. Isto é santificação. Mas ainda no capítulo 5, como nós já lemos, ele diz no verso 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos no Espírito. Ele ainda está falando sobre santificação. Vocês não devem se embriagar com vinho, não devem ser conduzidos pelo vinho. Nada além do Espírito pode conduzir a vida do crente. Nem vinho, nem drogas, nem vícios, nem pensamentos mundanos, nem nenhuma outra pressão desse mundo.
nós devemos ser conduzidos simplesmente pelo agir do Espírito. A grande pergunta é: e na prática, o que isso quer dizer? Como viver uma vida cheia do Espírito? O apóstolo Paulo, primeiro, ele dá o conceito. Verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Percebe? Ele já começa a apontar para o mandamento. O mandamento que fala da sujeição. No capítulo 6, isso vai ficar claro e muito relativo ao quinto mandamento. Mas eu queria fazer uma relação entre o quinto e o primeiro mandamento. Por que o quinto mandamento é o quinto mandamento? E por que o primeiro é o primeiro? Porque existe essa ordem. Preste atenção nisso. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses além de mim. Por que eu preciso aprender primeiro isso, antes de qualquer outra coisa? Este mandamento me ensina que, em primeiro lugar, há um Deus e um só Deus. Porque é muito comum em todas as culturas humanas que haja alguma relação religiosa, que haja alguma busca por um Deus. Mas este mandamento me ensina, não é qualquer Deus, é um Deus que foi revelado. Nós não podemos ter outro Deus. Esse mandamento me ensina que eu devo crer no único e verdadeiro Deus, e que imediatamente eu estou proibido de ter qualquer outro Deus que não o Deus da Escritura. Porque no prólogo aos mandamentos ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Porque eu te salvei, porque eu livremente, graciosamente te salvei, você não pode crer em nenhum outro Deus. Consequentemente, nós estamos obrigados aos mandamentos, não para buscarmos a salvação, mas porque fomos salvos. Não somente nós na Nova Aliança sabemos disso, os judeus na Antiga Aliança sabiam disso. Eles não fizeram nada para sair do Egito, foi o Senhor que os libertou de lá. Por isso, ter outro Deus que não este Senhor é uma afronta. Então, os 3 próximos mandamentos dizem respeito à relação direta com esse Criador. Primeiro, não ter outro Deus além dele, não fazer imagem de escultura, respeitar e santificar o nome do Senhor e lembrar do dia de descanso. São os 4 mandamentos que me relacionam ao meu Criador e que regulam esta relação com o Criador. Por isso que o primeiro mandamento precisa ser o primeiro mandamento. Se eu não souber quem é Deus, eu não posso guardar o seu nome, eu não posso saber como adorá-lo e eu não posso saber o dia de adorá-lo. Então agora, por que o quinto mandamento que diz honra teu pai e tua mãe precisa abrir a segunda tábua? Porque estes 4 primeiros falam da minha relação com o Criador e os outros 6 me ensinam a relação com o meu próximo. Os irmãos que estavam aqui ontem lembram quando o primeiro pecado se deu em toda a história da humanidade, não foi o pecado de um homem contra outro homem, foi do homem contra Deus. E quando Deus veio restabelecer a ordem das coisas, Ele chamou Adão e disse: Adão, onde tu estás? E Adão teve que tratar com o seu Criador. Mas quando Caim matou Abel, no capítulo 4 de Gênesis, Deus não foi procurar Caim para perguntar onde tu estás. Já não é mais a relação entre Deus e o Criador, porque esta foi quebrada por Adão e Eva. Ele diz: Caim, onde está Abel, o teu irmão? Quem quebra a primeira tábua da lei, consequentemente, quebra a segunda tábua da lei. Percebe que nunca teremos uma família cheia do Espírito. Nunca saberemos educar os nossos filhos se, em primeiro lugar, nós, pais, não tivermos uma relação com o nosso Criador. Como eu falei ontem, família da aliança é família redimida em Cristo. Se não há redenção no Senhor, todas as demais relações com os homens estão automaticamente quebradas. Então a relação aqui do quinto mandamento é: eu só vou aprender autoridade
Eu só vou aprender a me submeter à autoridade dos pais se eu primeiro me submeter à autoridade do meu Senhor. Preste bem atenção que Deus, na sua infinita sabedoria e no seu infinito poder, Ele teria a condição de nos colocar no mundo em um ambiente em que nós não precisássemos de pais. Nós poderíamos nascer adultos. Já pensou nisso? Se alguém tem dúvida, é só lembrar do caso de Adão e Eva, que já nasceram adultos sem a necessidade de pais. Então Deus poderia fazer isso muitas outras vezes. E se Ele não fez, é porque Ele tem um motivo. Ele tem um sério motivo para que as coisas sejam do jeito que elas são. Uma criança, ela nasce pequena, frágil e totalmente dependente dos seus pais. Elas não conseguem andar, elas não conseguem comer sozinhas, elas não conseguem nem ir ao banheiro para fazer as suas próprias necessidades, nem muito menos resolver os problemas da sua própria vida. Se você não fizer, Ele não fará. E por que Deus fez assim os nossos bebezinhos? É para que desde o princípio fique estabelecido: honra teu pai e tua mãe. Porque quando você não podia fazer, eles fizeram por ti. Porque nós, pais, vemos, enxergamos a beleza do que é a relação do nosso Criador conosco, na beleza da nossa relação com os nossos filhos pequenos. Um bebezinho que está sendo gerado no ventre da mãe já é responsabilidade dos pais. Se a mãe não comer, ele não se alimenta. Se a mãe não tiver cuidado com a dieta, ele provavelmente vai ter problemas com formação. Se nós não cuidarmos, inclusive, do ambiente da nossa casa, nesse momento, conversávamos isso essa semana com o pastor Glênio, como isso é pesado para a formação de uma criança, quando na gravidez muitos problemas assolam a uma mulher, e o marido, o pai, ele tem que proteger ao máximo a sua esposa, especialmente nesse momento. Mas depois que eles nascem, você tem um bebezinho na sua mão, eles não sabem fazer nada, eles dependem tudo de você. Se você der água, ele bebe, se você não der, ele não bebe, se você der leite, ele se alimenta, se não der, ele fica chorando, ele não sabe nem pedir. O Senhor fez assim para que nós pudéssemos aprender quem nós somos nas mãos, nos braços, no colo do nosso Pai. Nós somos como bebezinhos, famintos, no colo do nosso Pai. E esta pregação está nas nossas mãos quando um filho nasce. E todos os dias em que ele vai crescendo, nós somos incitados a pregar para eles a autoridade de Deus sobre o seu povo, na autoridade do Pai sobre os seus filhos. Quando um pai nega isso, ele nega que o filho seja cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse: sujeitai-vos uns aos outros em Cristo. Isso é o fundamento de ser cheio do Espírito Santo. Como isso vai ser visto? Ele começa a tratar das mulheres, como vimos ontem, verso 22. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Quer ser uma mulher cheia do Espírito? Obedeça ao seu marido, no Senhor. Depois ele diz: maridos, amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Homem, quer ser cheio do Espírito? Morra todo um dia um pouco mais pela sua esposa. Sacrifique-se por ela. E depois ele continua, porque é exatamente a mesma linha de raciocínio. Capítulo 6, verso 1. Filhos, obedecei aos vossos pais. Filho, você quer ser cheio do Espírito? Obedeça ao seu pai e à sua mãe. Você quer ser um pai e uma mãe cheia do Espírito? Não irriteis os vossos filhos. Depois ele diz: você quer ser um senhor cheio do Espírito? Lembre-se que quando você estiver tratando dos seus funcionários, há um senhor acima de você. Você quer ser um funcionário cheio do Espírito?
Então lembre-se, você não está trabalhando para o teu Senhor da terra, você trabalha para o teu verdadeiro patrão, que é Cristo. Aqui se encontra a verdadeira prática do ser cheio no Espírito. Cada um sabendo o seu próprio lugar nas diversas relações que nós temos. Uma hora nós somos marido, outra hora nós somos pais, em outro momento nós somos filhos, em outro momento nós somos chefes, em outro momento nós somos inferiores. Não há nada de mal em ser inferior, superior nas diversas relações. Eu preciso saber o lugar que Deus me deu. E se eu cumprir a ordem do Senhor naquela determinada relação, eu estou me enchendo do Espírito. Percebe? Se nós queremos ser cheios do Espírito, nós precisamos aprender na palavra o que é ser cheio do Espírito. E hoje nós vamos aprender o que é ser um filho cheio do Espírito e o que é ser um pai e uma mãe cheios do Espírito. Porque isso é o fundamento da verdadeira educação. Verso 1 do capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Perceba em primeiro lugar que o apóstolo Paulo ele está se dirigindo aqui à igreja. Ele escreve as cartas para a igreja. E ele subentende que os filhos ouvirão o que ele está escrevendo. A importância de cada vez mais os nossos filhos ouvirem a pregação. De eles estarem no meio do povo para ouvir a pregação. Filhos, obedecei aos vossos pais. Mas como nós vamos falar isso, irmãos? Os pais devem fazer isso nas suas casas. Todos os dias. Se nós queremos ter filhos cheios do Espírito, nós precisamos explicar aos nossos filhos o que é ser cheio do Espírito. Obedeçam. Lembrar a obediência, irmãos, é algo que é necessário por um motivo óbvio. Porque os nossos filhos, tais quais os seus pais, são pecadores. E não é natural a um pecador se submeter à autoridade. A autoridade é algo que precisa ser reivindicado todos os dias. A autoridade, ela nunca repousa sobre a tranquilidade, mas sobre um estado de eterno alerta. Se Deus te deu autoridade como pai, como pastor, como governante, como chefe, como patrão, você precisa entender que os teus inferiores, eles devem ser exercitados todos os dias a lembrar que há uma distinção entre a tua posição e a posição dele. Não há distinção em termos de natureza. A minha natureza é a mesma natureza dos irmãos. A única coisa que nos distingue aqui neste lugar é a autoridade que foi dada por Deus, por meio de um presbitério, aos pastores e não aos irmãos, para um determinado fim. Em todas as outras coisas nós somos exatamente iguais. Mas lembrar que há uma distinção é necessário. Filhos, obedecei a vossos pais. A autoridade não é algo natural no mundo pecaminoso. Não espere que os teus filhos sejam naturalmente obedientes. Não serão. É algo que você precisa reivindicar todos os dias, ensinar todos os dias, lembrar todos os dias, porque eles, pelos seus corações pecaminosos, serão sempre tendenciosos à rebeldia. Porque nós pais também somos assim. Então a instrução na palavra, como nós vimos aqui, culto doméstico todos os dias, oração nas refeições, postura dos pais mediante os seus filhos. Não sejam feitos de tolos pelos seus filhos.
Eles tentam, mas nós estamos aqui para lembrar que a autoridade não pode ser feita de tola. Eles são muito espertinhos. Muito espertos. Tem uma que está olhando para mim ali. Ontem à noite, a gente saiu daqui e foi jantar. E no meio do jantar, estavam os homens conversando. Aí ela veio, me deu um beijo. Eu disse, que coisa linda. Afetuosa essa menina, né? Até aí tudo bem. Aí, daqui a pouco ela me deu um beijo de novo. Eu disse, não, peraí. Aí... Mas tudo bem, a menina carinhosa, né? Está fora da cidade dela, acho que ela está sentindo falta do pai. Ela veio a terceira vez, eu disse, Evinha, o que é que você quer? Aí ela fez, eu posso comer sobremesa? Não sejam feitos de tolos. Não é natural fazer isso, percebe? Um beijinho, 2, 3. O pai tem que ficar logo ligado. O que é que você quer? Não é assim que se trata a autoridade. Não vai ser com um beijinho que você vai me comprar. Você tem que argumentar. E eu vou dizer se você pode ou não pode. Eu vou lhe explicar por que você não pode. Mas por que o senhor não deixa? Lembra de ontem, né? O espírito de Satanás que é colocado desde cedo nas crianças é: o senhor também nunca deixa eu comer sobremesa. Não, hoje não, já comeu muito doce. Percebe? Então a gente vai tratando o coração dos nossos filhos, não permitindo que eles nos façam de tolos. E eles precisam aprender a obedecer os seus pais. Por quê? Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. É justíssimo. Por que é justo? É justo, em primeiro lugar, porque é uma lei. O apóstolo Paulo está se referindo à lei de Moisés. E dizendo que foi Moisés que entregou a lei que foi dada por Deus. Então, no Novo Testamento, o 5º mandamento continua em vigor, porque Cristo não veio para abrogar a lei, mas para cumpri-la. Então, é justo que eles nos obedeçam. Primeiro lugar, por que o teu filho deve te obedecer? Porque isto é a lei de Deus. Ponto final. Lembram? Relação do 5º mandamento com relação ao 1º mandamento. Se eles não aprendem a obedecer os pais, eles não aprenderão a obedecer a Deus. Porque quem não obedece ao seu Criador, não obedecerá às demais autoridades. Mas eles vão aprender a obedecer ao Criador por estas autoridades nas relações sociais. Filhos, obedeçam aos vossos pais, porque isto é justo. Portanto, não é uma questão de afeto. Eu vou obedecer porque eu gosto tanto do meu pai, eu não quero entristecê-lo. Isso pode ser uma consequência. Eu não quero entristecer a Deus, por isso que eu obedeço. Também é um bom motivo, mas não é o primeiro motivo. O primeiro motivo para obedecermos a Deus é porque Ele é Senhor. Lembra? Eu sou o Senhor teu Deus. Depois ele diz que te tirei do Egito, da casa da servidão. O fato dele ser Senhor e Deus é o motivo primário pelo qual nós estamos submissos a Ele. E só depois é a salvação. Porque Ele nos criou, Ele tem autoridade. Porque Ele nos salvou, nós devemos respeitar a autoridade em amor relacional, pactual com Ele. Porque foi um Deus que entrou em pacto comigo. Se o teu filho não vai ficar tão alegre assim com as tuas ordens, problema dele. Não seja um pai e uma mãe carentes. Não careçam do afeto dos seus filhos. Careçam da obediência dos seus filhos. Porque se nós formos carentes do afeto, nós estamos perdidos, irmãos. Seremos pais vendidos a meia dúzia de afagos dos nossos filhos. Muito pelo contrário, quando o afago é demais, a gente desconfia. Lembra do que eu acabei de falar? Desconfie de muito afago. Porque muitas vezes o que eles querem é desviar a nossa atenção
para que nós não sejamos objetivos e sábios na decisão de deixarmos ou não eles fazerem o que querem fazer, para sermos pressionados pelos afagos a ceder aos caprichos que os nossos filhos têm. Não permitam. Isto não é justo. Não sejamos carentes dos afagos dos nossos filhos. A postura da autoridade, ela precisa sempre lembrar qual sua responsabilidade naquela relação. Se eu perder minha autoridade, e toda autoridade procede de Deus, não é a minha autoridade que está sendo invadida em primeiro lugar. Não sou eu que estou sendo desrespeitado. Não sou eu que estou sendo zombado. Quando um filho desobedece ao pai, o filho está desobedecendo, antes de qualquer coisa, a Deus. E Deus vai pedir contas a mim, porque eu permiti que a minha autoridade, que é dada por Ele, fosse desonrada. Então é uma eterna luta, um estado de vigilância permanente. Os filhos não podem desobedecer aos seus pais. Ponto final. Por quê? Porque isto é justo. Agora, isso tem um limite. O apóstolo Paulo diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Este é o limite. Qual é o limite da obediência da mulher? No Senhor. Qual é o limite do sacrifício do marido? O sacrifício do Senhor. Qual é o limite da obediência de um servo? O Senhor. Portanto, qualquer invasão à lei de Deus não é mais autoridade, é autoritarismo. Se um pai ele exige algo do seu filho que não está na lei de Deus, este pai já perdeu a autoridade com seus filhos. E o filho não tem a possibilidade, ele tem a obrigação de desobedecer ao seu pai. Se um pai ímpio impede o seu filho convertido de vir para a igreja, o filho tem a obrigação de pular a janela, de sair de casa, ele tem que fazer alguma coisa, mas ele tem que vir para o culto. Porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Isso serve para as mulheres, isso serve para os funcionários. Esse é um exemplo esdrúxulo, mas acontece. São nesses exemplos assim mais aparentemente impossíveis, mas esses exemplos acontecem e muito na igreja. Então, nossa relação com os nossos filhos é de eterno alerta para lembrarmos da autoridade. Os filhos devem obedecer aos seus pais como ao Senhor, com este limite, e com a alegria de alguém que tem uma relação boa com o seu pai, mas não por mero afeto, mas porque isto é justo. Qual é o fundamento da fala do apóstolo Paulo? Verso 2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Agora ele está dando um motivo a mais. Ele lembra o quinto mandamento de Moisés e diz: lembra que há uma pitada de sabor nessa relação. Não é só por justiça e lei, é porque tem uma promessa. É o primeiro mandamento com promessa. Mas alguém pode se perguntar: então os outros mandamentos não têm promessa? É claro que todos os mandamentos têm promessa. Porque a promessa é: se você obedecer, você vive. Se você desobedecer, você morre. Então existem promessas e ameaças inclusas em cada um dos mandamentos. Mas este mandamento, ele traz a evidência uma promessa. É diferente, por exemplo, do segundo mandamento, que diz: não faça para ti imagem de escultura, semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aí depois ele diz assim, que ele vai trazer maldição sobre até a terceira e quarta gerações daqueles que desobedecem este mandamento. E diz também que ele fará misericórdia sobre 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. É claro que o segundo mandamento traz também consequências a respeito do culto.
se nós zelamos, cuidamos do culto para que seja um culto simples, bíblico, segundo as ordenanças do Senhor, Deus vai nos abençoar. Deus vai abençoar até 1000 gerações. Uma igreja com culto bíblico, ela não abençoa só a sua geração, mas gerações que também terão culto bíblico. Mas uma igreja idólatra, ela amaldiçoa até a 3ª e 4ª geração. Mas isto como consequência, não simplesmente como promessa. O 5º mandamento, portanto, é o mandamento que deixa mais em evidência a promessa. Honrar o teu pai e a tua mãe, respeitar as autoridades, especialmente aquelas que estão mais próximas dentro da nossa casa, é um mandamento com promessa. E qual é a promessa? Verso 3: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Veja que coisa maravilhosa. Você, filho, que honra os seus pais, tem a promessa de vida longa e prosperidade na terra. É claro que muitos filhos obedientes também podem morrer em uma idade mais curta, em uma idade menos prolongada, porque esta é a promessa geral. E as promessas gerais, elas não se dão em específico, pessoa por pessoa, mas geralmente é assim. Pessoas que vivem em obediência às autoridades, elas tendem a viver mais. Ora, como é que é a vida de um ladrão? Ela é longa ou curta? Ela geralmente é curta, porque eles desobedecem às autoridades. Eles vivem da desobediência. Portanto, de um modo ou de outro, eles tendem a ter uma vida mais curta. Quem tem mais expectativa de vida? Uma pessoa que vive nas drogas, que vive na prostituição, ou um crente fiel ao Senhor? É claro que a média de idade da igreja, ela eleva a média da sociedade. É na igreja que nós encontramos muitas pessoas da terceira idade vivendo bem e plenas de saúde, porque isto é bênção de Deus. Os salmos dizem: vocês verão os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Uma igreja cheia de cabelos brancos é uma igreja abençoada. Uma igreja com pessoas da terceira idade é uma igreja abençoada, porque nós estamos vendo com os nossos olhos o que diz o mandamento. Vocês terão vida longa, vocês terão prosperidade na terra. Em primeiro lugar, os filhos devem obedecer aos seus pais, porque isto é justo, porque é a lei. Mas para animar, para dar um sabor, uma pitada de alegria nessa relação, filhos, obedeçam aos vossos pais, porque Deus dará uma vida próspera e longa para vocês. E ele diz na terra. Perceba que aqui há uma distinção entre aquilo que estava escrito lá em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, né, quando a lei foi dada tanto no Sinai quanto na chegada à terra da promessa, e o que o apóstolo Paulo diz aqui, porque lá ele diz: para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá, se referindo a Canaã. O apóstolo Paulo, ele faz a interpretação do mandamento à luz da nova aliança. Ele não revoga o mandamento, percebe? Mas ele diz na terra. Por que a terra? Porque agora o Israel de Deus, a igreja, está em toda a terra. Nós não estamos mais buscando um pedacinho de terra. Toda a terra é do Senhor. Lembram da promessa que foi dada a Abraão, quando ele foi se separar de Ló? Ló escolheu um pedaço de terra lá, e Deus disse assim: Abraão, olha para um lado e para o outro. Tudo isso aqui é teu. Nós somos filhos de Abraão na fé, segundo o apóstolo Paulo, carta aos Romanos, capítulo 4. Então toda esta terra é nossa. Os filhos obedientes de Deus herdarão esta terra para a glória do Senhor. Obedecer a Deus é justo. Obedecer aos pais é justíssimo no Senhor. Mas o Senhor é tão bom, é tão misericordioso, que Ele poderia parar por aqui. Mas Ele ainda acrescenta a promessa: obedeça às autoridades, porque Deus te fará próspero e de uma grande longevidade na terra. É uma bênção do Senhor fazer o que Deus manda. O que é ser
Um filho cheio do Espírito é um filho que obedece aos seus pais. E o que é ser um pai cheio do Espírito? O que lembra aos seus filhos esta obediência. Mas agora ele vai tratar com os pais, como os pais devem saber tratar estas questões na prática. Veja o verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Primeiro eu queria fazer uma rápida distinção aqui para a palavra pais, que já foi citada antes, e agora ela é citada novamente em português da mesma forma, mas existe uma diferença no texto original. Verso 1 diz assim: filhos, obedecei a vossos pais. Ele se refere aqui no original a pai e mãe. Porque o mandamento é: honra teu pai e a tua mãe. Os filhos devem obediência não somente ao pai homem, mas também à sua mãe. E os homens da casa, eles têm a obrigação de defender a autoridade da sua esposa. Uma grande loucura dos pais é permitir que os filhos os separem pela autoridade. O filho pede uma coisa à mãe, aí a mãe diz assim: não, não pode não. O que é que ele faz? Corre para o pai. Aí o pai está lá, meio distraído, diz: não, vá, pode fazer. Ele já percebeu ali a ligação. Pede a um, não deu certo, tenta no outro. A nossa casa deveria ser algo tão fechado. A nossa relação com a nossa esposa deveria ter uma relação de autoridade tão fechada, tão próxima, que a primeira coisa que nós deveríamos perguntar é: você já falou com sua mãe? Para saber o que foi que ela disse, entende? E você ir lá e referendar a autoridade da tua esposa, e não desmoralizá-la. E você, mulher, faça o mesmo com o seu marido. Se o teu marido deu uma ordem ao teu filho, acabou. Se você não concorda, em outro momento vocês se sentam sozinhos, não na presença dos seus filhos, e resolvem as questões entre vocês lá. Porque um reino dividido não subsistirá. Um reino dividido não subsistirá. A obediência é ao pai e à mãe. Os nossos filhos tentam muito fazer isso. Eles são pecadores, não são anjinhos, não. E esses pequenos pecadores estão o tempo inteiro procurando uma brecha para que este reino desmorone e para que eles se tornem reis. O nível de consciência que eles têm disso, eu não sei. Mas que eles tentam, isso eles tentam. É só olhar para os seus filhos. Nós não podemos deixar isso acontecer se a nossa casa tem o objetivo de ser uma casa cheia do Espírito. Então, filhos, obedeçam aos vossos pais. Pais quer dizer pai e mãe. Só que no verso 4, a palavra pais aqui já não é mais a mesma. E vós, pais. Agora é pai do sexo masculino. Na obediência, os filhos devem ao pai e à mãe. Mas quando a ordem do mandamento inverte, primeiro ele fala aos filhos: filhos, obedecei a vossos pais. Ele está ligando a mensagem do apóstolo Paulo diretamente aos filhos, aos inferiores no mandamento. Mas todo mandamento tem duas vias. Agora ele vai falar aos superiores. E vós, pais. Agora já não é mais pai e mãe. Sabe por quê? Porque agora ele está conclamando a responsabilidade. E a responsabilidade para que a autoridade seja respeitada é do pai. Porque o pai sempre é chamado. Pastor, o senhor veio para cá só para falar dos homens. Mas não sou eu. O que eu estou dizendo aqui é o que a Bíblia fala. A responsabilidade é nossa. E por que nossa? Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Quando eu li ontem 1 Timóteo 2,8, que diz que a mulher não deve exercer autoridade de homem dentro de casa nem na igreja, aí todo mundo vibra, né?
Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Os homens vibram. Mas na hora da responsabilidade, eu quero, mas peraí, só bate na gente. Quem tem maior autoridade tem maior responsabilidade. Aonde há mais liberdade? Onde há mais responsabilidade. Aonde há mais autoridade? Há aqueles que foi dado mais responsabilidade. E vós, pais, homens. É claro que isso aqui as mulheres devem ouvir e tomar para si, mas a responsabilidade primária do que Paulo vai falar agora é nossa, dos pais homens. Vejam, verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. O que será provocar um filho a ira? Vamos ler aqui de um trecho de um comentário de Thomas Watson, um puritano do século XVII, que ele fala sobre o que é provocar a ira. Ele diz: pais, não sejam injustos com os seus filhos. Você tem 2 filhos, 3 filhos, alguns aqui têm até 4. Os teus filhos não são iguais. Justiça não é dar a mesma coisa a todo mundo. Isso é a justiça do mundo, não é a justiça de Deus. Justiça é dar a cada um o que aquela pessoa precisa. Isto é justo. Por exemplo, se a justiça de Deus fosse consumada sobre nós sem Cristo, o que nos seria justo? O inferno. Porque Deus daria a cada um o que lhe é necessário. O pagamento, o salário do pecado é a morte. Então todos deveriam morrer justamente. No momento da confissão de pecados no culto, nunca peça: Senhor, dá-me justiça, porque você está pedindo o inferno. Mas Senhor, tenha misericórdia de mim, que é o conceito que diz: não me dê aquilo que eu mereço. Então, justiça aos nossos filhos é dar a cada um dos filhos aquilo que ele precisa. Existem filhos, irmãos, que nós falamos uma vez e ele responde. E a obediência é assim. Obediência não é de terceira vez. Obediência é da primeira. O pai falou, a mãe falou, o filho obedeceu. Não tem que negociar, não tem que gritar, não tem que ameaçar. Falou, obedeceu. Isto é obediência. Não fez, já está em desobediência. Então, obedecer aos pais é isto. Se eu não dou aquilo que ele precisa, eu estou sendo injusto. O meu filho é um filho rebelde. Eu falo a primeira, a segunda, a terceira, a quinta, e ele não faz. Então, a este filho, o justo é repreendê-lo. Mas se tem outro filho que sob a mesma ordem atendeu, eu não posso repreendê-lo como ao outro, percebe? Porque isto é injusto. Não provoqueis os vossos filhos a ira, não sejais injustos na vossa casa. Dê a cada filho aquilo que ele precisa. E os filhos são muito espertinhos, eles começam a dizer assim: mas o senhor fez isso com fulaninha e não fez comigo. Aí você vai dizer: fica na tua que o pai sou eu. Às vezes dá para explicar, às vezes é só para dizer isso mesmo. Não é da tua conta. Quem sabe aqui em casa o que cada um precisa sou eu, não é você. Se eu lhe tratar igual o seu irmão, você não vai gostar. Porque ele é uma pessoa e você é outra. Não sejais injustos com os teus filhos. Agora, para que um pai e uma mãe saibam disso, irmãos, precisam conhecer os filhos. Tem que investir tempo, tem que ter atenção com os filhos. Como é que você vai distinguir duas pessoas? Teus filhos não são iguais. Eles não são iguais, eles têm temperamentos diferentes. Ah, mas a criação foi a mesma. Mas são pessoas diferentes. Às vezes não têm o mesmo sexo, um é menino, outro é menina. Então, você tratar de uma menina é uma coisa, você tratar de um menino é outra. Você não brinca com uma menina como você brinca com um menino. Você não fala com uma mulher como você fala com um homem.
A bronca que se dá a uma menina não é no mesmo tom que se dá a um homem. Sabe por quê? Porque elas não vão suportar. Um homem, ele aceita melhor determinados tons de voz que o pai e a mãe falam, mas uma menina, ela talvez não suporte. Um pai precisa ter esse cuidado e ensinar para os filhos que eles precisam ser tratados de acordo com as suas próprias necessidades. Não sejais injustos com os seus filhos. O que também é não provocar ira. Não fira a consciência dos teus filhos. Não fira a consciência dos teus filhos. Você ensina o teu filho sobre um assunto e você é o primeiro a desrespeitar. Você ensina um mandamento e é o primeiro a desonrar o mandamento. Como é que fica a consciência do teu filho? Ele não vai saber mais o que é certo e o que é errado, porque o próprio pai e a própria mãe não respeitam os mandamentos que ensinam os seus filhos. Então, como é que isso vai se enraizar na cabeça de uma criança? Isto é irar os teus filhos, provocar os teus filhos à ira. Às vezes a gente pensa que provocar o filho à ira é aquela brincadeira chata que o pai e a mãe às vezes fazem, provocando os filhos. Pode ser, mas não é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós não podemos incitar os nossos filhos contra a própria consciência deles, que estão sendo formadas segundo o caráter de Cristo na nossa casa. Não provoqueis os vossos filhos à ira. Não sejais injustos e também não firam a consciência dos seus filhos. Não confundam a cabeça dos seus filhos. É muito difícil para uma criança. Na tua casa você ensina, tem autoridade. Aqui você me ouve e eu te ensino. Aqui existem regras. Aqui cada um tem a sua própria posição. Mas quando eu permito que isto seja confundido pelas outras relações, eu estou provocando meu filho à ira. Quando, por exemplo, eu não sou cuidadoso com a igreja que eu congrego e na igreja não há autoridade, os meus filhos passam a entrar em um estado de confusão. Porque em casa meu pai disse que tem que ter autoridade, mas na igreja não tem. Deem graças a Deus quando a autoridade desta igreja foi exercida, irmãos. Sabe por quê? Porque eles estão ajudando a educar os teus filhos debaixo de autoridade. Quando o mandamento diz honra teu pai e tua mãe, ele não está se referindo apenas aos progenitores, mas todos aqueles que estão superiores em posição, sejam governantes, magistrados civis ou autoridades da igreja. Assim também, quando nós entregamos os nossos filhos para a educação formal na escola, o que a pedagogia da nossa época ensina é o seguinte: não existe mais autoridade. Aquilo que nós chamávamos de mestres, os professores, eles entravam em sala, eles eram dignos de reverência dos alunos, muitos se levantavam. Os alunos se levantavam para a entrada do professor. Lá na nossa escola, nós permanecemos com algumas dessas práticas. Se o aluno quer falar com o professor, ele levanta a mão, ele não chama de tio nem tia lá, não sei se aqui tem essa forma, né, de falar com o professor, mas nós não permitimos, lá é professor. O Senhor permite que eu vá ao banheiro? E o professor diz sim, pode ir agora, ou então agora não. Esses pequenos cuidados, irmãos, que foram deixados de lado em detrimento da verdade e em busca de um tipo de relação que não faz sentido nenhum. Agora o professor não é mais nem mestre, nem professor, nem senhor, nem nada, é mero facilitador. Ele facilita para que a criança sozinha desenvolva as suas habilidades.
Como é que uma criança com 5, 6 anos vai conhecer sozinha as coisas? O Senhor nos revela tudo o que nós aprendemos. Se isto é verdade na igreja, se isto é verdade na nossa casa, precisa ser verdade também na escola. Os professores precisam ser treinados para ensinar os nossos filhos. Eles devem referendar os valores da nossa casa. Professor é professor e o pai tem que chegar diante do seu filho e dizer: respeite o seu professor. Porque se eu receber reclamação dele em casa a gente se acerta. Respeite o seu professor. Mas se o próprio professor, ele não se respeita, ele não se dá o respeito dentro de sala, então este lugar é um lugar que vai desonrar as autoridades, que vai confundir a cabeça do meu filho e que vai provocar o meu filho a ira. E depois, quando ele volta para casa, o coração dele contaminado por aquele ambiente onde não há autoridade, ele não vai mais se submeter à minha autoridade. Percebe? É algo muito triste e ao mesmo tempo preocupante o que estão ensinando os nossos filhos na escola. Às vezes, isso é mais escancarado. A gente fica com medo, né, de ideologia de gênero, banheiro unissex, esse tipo de coisa que... mas na escola do meu filho não tem isso não. Graças a Deus, é uma escola cristã. Mas às vezes o mal ele não está tão escancarado assim. Mas ele está entrando de maneira sorrateira na cabeça do teu filho, destruindo a autoridade e provocando o teu filho a ira. E aí você tem todo o cuidado do mundo em casa. A igreja tem todo o cuidado de demonstrar autoridade com os filhos, com ordem, com decência, em tudo que fazem. Sai com reverência, voltam com reverência, e chega lá na escola e é uma bagunça. Porque o princípio pelo qual muitas escolas se pautam hoje é que não há mais autoridade. Que não há mais nem certo e errado. Que escrever errado, na verdade, deixa aí que um dia ele vai aprender. Não pode recriminar a escrita ortográfica errada. Porque isto é uma imposição de uma determinada classe social. Se a igreja se amoldar ao mundo, nós estamos perdidos. E aí depois, quando você tiver um militante dentro da sua casa, revoltado, irado contra você, aí você vai dizer: onde foi que eu errei? Não provoqueis os vossos filhos a ira. Sejamos justos com eles, dando a cada um aquilo que precisam, não ferindo a consciência e não confundindo as suas mentes com valores distintos, mas ensinando a eles tudo aquilo que é belo, justo e verdadeiro, à luz da palavra do nosso Deus. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas, veja, agora a adversativa, qual é o caminho verdadeiro para um pai cheio do Espírito? Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Este é o caminho. Isto aqui é um pai cheio do Espírito, uma mãe cheia do Espírito, que cria não somente na disciplina, mas na admoestação. Aqui a disciplina é a palavra paideia, né, de onde vem a palavra pedagogo. O pedagogo é aquele que educa, é o que instrui. E a paideia é a instrução completa, a instrução da vida. É você caminhar com alguém. Portanto, o pedagogo, ele é uma profissão, obviamente, existe uma profissão chamada pedagogo, mas no conceito bíblico, é muito mais do que alguém que tem um título. O pedagogo é o que educa. Então, todos os pais, em um sentido, são pedagogos. De onde procede a palavra paideia. Porque ele não está falando aqui para professores formados, ele está falando para pais. Os professores formados em pedagogia devem auxiliar os pais na paideia. Porque são pedagogos formados em uma determinada área para uma instrução formal dos nossos filhos. E nós delegamos a estas pessoas esta instrução formal.
Mas se é uma delegação, não pode ser autoridade sobre autoridade, concorda? Eles estão sob a autoridade dos pais. Portanto, o que o professor do teu filho ensina tem que estar em acordo com a tua autoridade, porque o pedagogo principal é você. Vós, pais, criais os vossos filhos na disciplina, na paideia do Senhor. Sejam os pedagogos dos seus filhos. Educar não é se matar de trabalhar para pagar uma mensalidade de 2.000, 3.000 reais. Isso é simplesmente delegar alguém para um determinado fim específico dentro do todo da educação. A educação é criar alguém com a mente de Cristo. Porque não existe educação que não seja cristã. Nós não estamos falando aqui, existe um modelo da educação tal, este outro, e também tem ali a educação cristã. Não. A Escritura está nos dizendo que a verdadeira pedagogia é pedagogia cristã. E é a única pedagogia que ensina, que educa, é a cristã. Todas as outras destroem o homem. Ponto final. Sem discussão, só existe uma pedagogia, é a pedagogia cristã. É a única que educa um ser humano a ser aquilo que ele é. Sabe por quê? Porque procede do Criador. É o Criador que sabe como fazer de um homem aquilo que ele pode ser em Cristo. Porque vocês se lembram que todo o fundamento do que está sendo dito aqui é sobre a obra de Cristo, capítulo 1 ao capítulo 3. Nós estamos aqui no processo de santificação depois da obra redentora do Senhor. Então, a disciplina, a paideia, a pedagogia dos pais precisa ser completa. Quando você senta à mesa com teu filho, você está fazendo pedagogia. E se teu filho bota o pé em cima da mesa, você é um péssimo pedagogo. Postura à mesa é algo espiritual. Sabe por quê? Porque o que está acima da mesa foi dado por quem? Pelo Senhor, por Deus. Então, se foi dado por Deus, exige-se respeito. A mesa não é lugar de brincadeira. A mesa é lugar de respeito. Não se pode conceber uma casa cristã onde um almoça na sala, outro almoça no quarto e outro almoça embaixo da mesa. Que loucura é essa? A mesa é lugar de ordem. Se a hora do almoço, todo mundo se senta à mesa junto, a não ser que haja um problema na casa, uma questão de organização. Mas, via de regra, as refeições devem ser tomadas sempre todos juntos à mesa, a não ser por um impedimento da providência de Deus. Todos que estiverem em casa devem almoçar, jantar e tomar café juntos. Isto é espiritual. O culto doméstico, como nós vimos aqui, é uma convocação do pai. E os filhos estavam por ali, na hora que o pai falou, se levantaram na mesma hora. Deus queira que seja sempre assim, né? Que coisa linda, perfeito. Mas é exatamente o ideal é que seja assim. Que os filhos se levantem para buscar a palavra que vem do seu pai. E aí esta educação, ela não pode ficar só relegada à mãe. A mãe já passou o dia inteiro em casa, cansada. O culto doméstico deveria se dar com a presença do pai, sob a autoridade do pai. Cansado ou não, não precisa ser 1 hora de culto. Culto doméstico, 10 minutinhos, 15 minutinhos, não passa disso, mas é todo dia. É lembrar que existe um Criador na nossa casa. Compartilhar as bênçãos de Deus. Aplicar a oração como um meio de graça para os nossos filhos. Ensinar os nossos filhos a se portarem posteriormente no culto. Isto é paideia, isto é pedagogia. Chegar num lugar onde existem pessoas estranhas e ensinar o teu filho como se comportar,
Coisa mais feia, né? E os nossos filhos, às vezes, dão trabalho. Chegam num lugar estranho, o filho parece que ele vai entrar por dentro das pernas da gente, assim, se iniando nas pernas com vergonha. Eu preciso ensinar os meus filhos a se portar dentro de um ambiente social. Tudo isso, irmãos, faz parte da paideia do Senhor, da pedagogia bíblica. E por fim, ele diz, criai-os na disciplina, né, na paideia e na admoestação do Senhor. A admoestação é quando a instrução não deu certo. Quando não deu certo, pela via mais diplomática, da pedagogia, da instrução, do culto doméstico, do falar, do pedir, do lembrar. Deus deu aos pais a vara. Provérbios capítulo 23. Usa a vara e livrarás a alma do teu filho do inferno. A palavra de Deus, ela nos ensina a instrução como o primeiro caminho, mas ela também dá o ato corretor como um caminho e um princípio bíblico. Deus deu instrumentos para que cada uma das autoridades no quinto mandamento possam exercer e chamar à ordem os inferiores. Perceba bem isso. Quando lá em Mateus capítulo 18, alguém peca contra o seu irmão, em 3 passos esse irmão deve buscar sozinho aquele outro irmão, depois ele deve levar 2 testemunhas, depois ele deve trazer o caso para a igreja. Se aquele irmão não ouvir a igreja tem o poder de retirar aquele irmão da comunhão do Senhor. E o apóstolo e o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 18, diz, porque Deus deu as chaves dos céus aos presbíteros da igreja, aos pastores da igreja. Eles abrem e eles fecham. Então, as chaves dos céus são na verdade, essas chaves são a ferramenta dada por Deus para que a autoridade na igreja seja exercida e corrigida quando há desvio. Isso dentro da igreja. No que tange ao Estado, Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo diz que o Estado, o magistrado civil, traz consigo a espada para que seja obedecido. O símbolo da morte está com o Estado e foi dado por Deus para que a autoridade seja respeitada. E em casa? Em casa, Deus nos deu a vara. Não é o primeiro princípio, percebe? Primeiro você vai pela pedagogia. Primeiro você ensina. Primeiro você repreende. Mas se isso não for o possível, não for o suficiente, você vai para a disciplina. E eu sei que existem muitos pensamentos contrários a esse respeito, mas eu não me importo com nenhum deles, porque está escrito na palavra, de Gênesis a Apocalipse. E você pode comparar um filho criado na disciplina, na instrução e na disciplina do Senhor, com um filho que é entregue aos seus próprios desejos. E veja o resultado de cada um. Em 2015, houve um caso, num voo, acho que de São Paulo para o Distrito Federal, em que uma criança de 6 anos, existem aquelas instruções iniciais para o começo do voo, e na hora de colocar o cinto, a criança disse que não ia botar, 6 anos. Foram 45 minutos de atraso do voo, porque os pais não conseguiam fazer com que a criança botasse o cinto, porque ela disse que não queria andar de cinto. Como é que alguém perde 45 minutos da sua vida com uma criatura de 1 metro, porque ela não quer botar o cinto de segurança? Me expliquem como é que isso acontece. O avião teve que parar, uma van foi buscar a família, retiraram a bagagem e o voo saiu sem eles. Pode digitar no Google depois e vocês vão ler a matéria inteira. Eu lhes pergunto, isso aconteceria há 20 anos? Não aconteceria.
Jamais. Na minha época, né, não se colocava cinto no carro. Mas se eu não fizesse o que meu pai queria, um cinto se colocava em mim. Não existia obrigatoriedade, mas ele criou essa lei. E eu não carrego trauma nenhum do meu pai. Meu pai foi um bom homem, ele é um bom homem. Ele é um bom pai. E ele fez isso porque ele me amava. Filhos, aprendam a obedecer aos seus pais no Senhor. Isto é justo. Pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. Criai-os na instrução, na admoestação, mas se for necessário, disciplinem os seus filhos. Sabe por quê? Para que eles possam aprender a respeitar a lei de Cristo. Para que eles não se tornem feras indomáveis. Para que a igreja do Senhor não seja um lugar de zombaria. Para que as crianças da igreja se tornem futuramente homens e mulheres cheios do Espírito. Disciplina e admoestação. Uma grande bênção que Cristo nos dá. Cristo nunca precisou ser admoestado, nem disciplinado, porque nunca pecou. Mas por outro lado, irmãos, nas nossas muitas lutas, nos nossos defeitos como pais e filhos, nas dificuldades de fazer aquilo que Deus manda para sermos cheios do Espírito, lembremos de algo, que Cristo nunca precisou ter pelos seus próprios pecados. Mas Cristo foi chicoteado pelos pecados dos nossos filhos. A coroa de espinho de Cristo lhe foi dada, porque nós pais não honramos a coroa de autoridade que o Senhor nos deu. O Senhor não exige que nós derramemos sangue dos nossos filhos, mas Deus fez derramar o sangue do seu Filho no nosso lugar. Então, à medida que você se preocupa e que você fica com o coração pesado ao ouvir estas palavras, lembre-se, tudo isso aqui foi resolvido na obra de Cristo. Não existem pais perfeitos. Não existem mães perfeitas, nem filhos perfeitos. Só um é perfeito. Cristo, o nosso Senhor. Mas Ele tem poder, pelo seu Espírito, de nos encher deste Espírito, para que sejamos filhos, pais e mães, cheios do Espírito do Senhor, obedecendo à lei de Deus. Que Ele nos ajude, irmãos, a sermos assim, para a glória do Senhor. Amém. Oremos. Graças nós damos a Ti, ó Deus, pela gloriosa revelação da Tua palavra, pelo amor que o Senhor tem a este povo. Somos falhos, Senhor Deus, tanto como filhos, como na condição de pais. Mas o Senhor, tendo misericórdia de nós, nos ensinando, podemos fazer melhor. Tem misericórdia das nossas casas, da criação dos nossos filhos. Nos ajuda, Senhor Deus, a entregar a eles uma educação que seja verdadeiramente cristã, não confundindo-os, não sendo injustos com eles, nem ferindo as suas consciências, mas criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É assim que nós pedimos em Cristo. Amém.